Iniciamos mais um programa Ensinando a Palavra. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer adentrar no seu lar através dessa programação. E eu tenho a certeza que Deus vai operar maravilhas e Deus vai falar fortemente ao seu coração através da palavra de Deus. Hoje, no nosso programa, contamos com a presença ilustre do missionário William Costa, que está aqui conosco, gentilmente cooperando conosco, e eu tenho a certeza que Deus vai usá-lo como um instrumento poderoso para abençoar a nossa vida, para abençoar a todos que estiverem acompanhando esta programação no nome do Senhor Jesus. Eu saúdo o missionário William com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, é um prazer receber o irmão aqui no nosso programa e eu gostaria que o irmão saudasse os telespectadores e também desse aos irmãos, né, nessa saudação, um pouco do seu testemunho no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Nicolas, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Como já disse o pastor, é um prazer estar entrando no seu lar para falar da palavra de Deus. Falar da palavra que liberta, da palavra que transforma, da palavra que modifica vidas. E um pouquinho do meu testemunho, eu glorifico a Deus hoje por poder estar aqui com vocês nessa programação, poder estar com o pastor Nicolas. Deus tem feito uma obra especial nas nossas vidas. Na nossa infância, o irmão William, com 10 anos de idade, foi batizado num terreiro de Umbanda. Eu nasci num berço espírita e Deus tem feito uma obra muito especial. Deus tem feito uma obra especial. Com 18 anos eu conheci a palavra do Senhor. Com 18 anos foi que eu comecei a ouvir das grandezas de Deus, do que Deus tinha para realizar na minha vida. E você que está ouvindo essa programação, eu já quero te dizer de antemão, não há problemas que Deus não possa resolver. Por mais que as coisas pareçam difíceis, impossíveis, é nesse momento que Deus entra na situação. E hoje eu sou uma testemunha viva disso, de todas as coisas que eu já passei, de todas as coisas que me aconteceram no passado. O resumo de tudo é: Deus é bom para com o seu povo. Glória a Deus. E hoje, né, o irmão ele faz a obra missionária, né? E eu gostaria que o irmão transmitisse para os irmãos que quisessem convidá-lo, né, para congressos, para pregações nas igrejas. Como que, né, o ministro, o pastor que quiser convidar o irmão, ele entra em contato com o irmão em nome de Jesus. Então, pastor Nicolas, nós temos trabalhado aí com o ministério itinerante. Hoje, pela bondade de Deus, eu sou missionário, pela misericórdia dele, e nós temos trabalhado com o ministério de libertação, com o ministério de cura, né, a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Aqui estão alguns dos nossos trabalhos, né? Nós temos aqui os nossos DVDs que foram lançados recentemente. Esse aqui da 4ª Vigília da Comunhão, um trabalho que nós fizemos na cidade de Franco da Rocha. Tem esse DVD, Tu És Meu, que aqui fala sobre a excelência da chamada de Deus, com qual intuito nós somos chamados por Deus. E este daqui com o tema É Tempo de Fazer a Diferença, como se comportar diante das tribulações. E quem quiser nos convidar, entrar em contato conosco, o nosso telefone é o 011 8799-8575, que é a operadora TIM, ou através do rádio, nosso Nextel, que é o nosso ID é 322-32, 117 asterisco 322-32, é bem facinho. E nós temos feito uma obra, Deus tem nos dado a graça de estar trabalhando com casa de recuperação, ajudando a jovens, a pessoas que estão procurando sair de uma vida que Deus também me libertou, que Deus também me tirou, né? Então, se você quiser entrar em contato conosco, ou então nos procurar no Facebook, a nossa homepage do Facebook, é só você procurar por missionário William Costa, e aí você vai poder estar falando conosco, entrando em contato, ou então ligando para nós. Mais uma vez, o telefone é 011 8799-8575. Amém? Amém.
e vai ser bênção. Convide mesmo, porque ele vai até a sua igreja e vai ser usado por Deus para abençoar em nome de Jesus. Daqui a pouco ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Agora nós vamos preparar o nosso coração ouvindo este lindo louvor em nome de Jesus. Não me afastarei das suas promessas, não consigo mais me enxergar sem ti. Meu pão é a tua palavra, meu ser depende somente de ti. Meu coração espera só em ti, meu Deus. Não me curvarei ao mundo e suas promessas, não consigo mais me enxergar ali. Eu creio em tua palavra e o meu futuro em tuas mãos eu vi. A minha salvação está em ti, meu Deus. Tu és Senhor, meu Salvador. Estás em tudo que há em mim. Mudaste meu caminho, me deste teu perdão. Que louvor abençoado! Eu creio que o seu coração foi enriquecido com esse louvor e creia, Deus daqui a pouco vai falar conosco através da palavra. Eu gostaria também que você preparasse um copo com água, ou uma peça de roupa, ou as fotos dos seus familiares, ou o nome deles, ou chave que você deseja que Deus toque através do ato de fé, através da oração da fé, depois da ministração da palavra. Agora vamos acompanhar a rica palavra de Deus no nome de Jesus. Abramos as nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá da fé. Queridos e amados, esta palavra que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está falando, ministrando, escrevendo aos irmãos sobre a grandeza de Deus. E quando eu leio esse texto de Romanos, a primeira coisa que alegra o meu coração é sobre o respeito e o reconhecimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, a primeira coisa que ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que oro, lembrando sempre de vós, porque tenho ouvido falar da vossa fé, e muito tem sido anunciado de como vocês têm crido em Deus. Eu quero iniciar essa mensagem glorificando a Deus por você que acompanha esta programação, que está nos ouvindo neste dia. Eu estou dando graças a Deus, porque você ainda permanece com o desejo de ouvir Deus falar. O apóstolo Paulo nos diz aqui: porque eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, há dois tipos de Evangelho que atraem o homem: o Evangelho do pão e o Evangelho da salvação. Mas, missionário, o que é o Evangelho do pão? O Evangelho do pão é aquele que você se interessa somente por aquilo que Deus dá. E o Evangelho da salvação é aquele que você se interessa por aquilo que Deus é.
E o apóstolo Paulo lhe diz: eu não me envergonho do evangelho. A palavra envergonhar significa ter remorso daquilo que se fez, daquilo que se falou. E o apóstolo Paulo diz: eu não tenho remorso algum, eu não me arrependo de acreditar em Cristo. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, eu não me envergonho do evangelho do Senhor, porque ele diz aqui, porque ele é o poder. A palavra poder vem da raiz da palavra grega dínamos. Dínamo significa gerador de energia, gerador de força, aquilo que faz andar, aquilo que põe para frente. Oh, aleluia! E aqui ele diz: eu não me arrependo de crer em Cristo. Sabe por quê? Porque crer nele é o que me faz andar, crer nele é o que me faz estar de pé, crer nele é o que me faz continuar caminhando. E talvez você está ouvindo esta mensagem hoje e o teu desejo é parar, o teu desejo é retroceder, o teu desejo é abandonar, o teu desejo é desistir. Sabe o que está faltando em você? Atuação de poder. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: não me propus a saber outra coisa, nem anunciar entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele disse: eu me propus a pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é contido de poder e demonstração do Espírito Santo. Sabe o que ele estava dizendo? O que vai fazer você caminhar é o evangelho, o que vai fazer você ficar de pé é o evangelho, o que vai fazer você permanecer, o que vai fazer você resistir diante das dificuldades é o evangelho. E hoje as pessoas querem, vai estar o fulano reverendo ciclano de tal, o Beltrano primo de Deus fulano de tal. E você já percebeu, irmão, que quanto mais você corre atrás dos homens, mais desanimado você fica? Sabe por quê? Porque quando você corre atrás dos homens, você percebe que eles não são perfeitos. Quando você corre atrás dos homens, você percebe que eles falham. Quando você corre atrás dos homens, você percebe que eles pisam na bola como você também pisa. Aí muitas pessoas desanimam e dizem: então não quero mais, não vou ficar mais na igreja, eu não quero saber do evangelho. O evangelho nunca atuou em você, porque o dia que o evangelho atuar em você, vai se cumprir o que o apóstolo está dizendo aqui, porque o evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Sabe o que ele está dizendo? Quando o evangelho atua, ele rompe as suas barreiras. Aí você entende que para Deus tanto faz ser judeu, ser grego, brasileiro, italiano, para tanto faz. O evangelho se manifesta na vida daquele que crê. E aqui ele está dizendo bem assim: é poder de Deus para a salvação. A palavra salvação significa resgate. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. E quando você se encontra em dificuldades, querido, a primeira coisa que você pensa é bater na porta de alguém, e a tua última opção é bater na porta de Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o evangelho é o poder, ou seja, é a força atuante para o resgate de todo aquele que nele crê. Porque crer, irmão, crer, quando aqui está dizendo crer, está falando de confiar. É salvação, é resgate para quem confia. Sabe por que muitas das vezes você confia no homem e o resgate não vem? Porque aquilo que Deus pode fazer por você, o homem não fará. Então, quando eu leio esse texto, eu me glorio no Senhor, somente no Senhor, porque ele diz assim depois do verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. E quantas pessoas estão me assistindo agora, e você está chorando e você fica: Senhor, me justifica. Senhor, estão falando de mim. Senhor, estou passando por tribulação no emprego. Senhor, estou passando por luta na igreja. Senhor, estou passando por luta com a minha vizinha. Estou passando por luta com a minha família. E você quer que Deus te honra, querido? Quer que Deus te honra? Você quer que Deus te honra? Começa a crer no evangelho. Você quer que Deus te honra? Deixe o evangelho atuar em você. Você quer que Deus te honre? Então permaneça na posição que Deus te colocou. Você quer que Deus te honre? Então permaneça na cadeira que Deus te deu. Você quer que Deus te honre? Então permaneça no lugar em que Deus te plantou. Sabe quando veio a vergonha para Adão e Eva?
quando eles deixaram de cuidar daquilo que Deus deu. Deus disse: Adão, eu plantei você no jardim, eu te coloquei no jardim, eu quero só que você cuide, porque tudo que eu fiz é para você. Irmão, meu querido, se você está sofrendo pela posição que Deus te deu, eu vou te falar uma verdade: você está sofrendo por algo que lhe pertence. O jardim que Deus plantou você não serve para outra pessoa ser plantada, porque nós temos vivido nos últimos dias algo que eu não consigo compreender, mas é o sofrimento do puxa-tapete. Fulano puxa o meu tapete, fulano quer me matar, fulano quer me tirar da onde Deus me colocou. Querido, isso não existe, porque quanto mais tentarem de alguma forma te envergonharem pela posição que Deus te deu, como profeta de Deus, eu posso dizer para você: o que Deus faz é perfeito, e operando Ele, ninguém impedirá. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. E se pela palavra de Cristo você está onde você está, descansa no Senhor, porque ninguém vai te colocar, ninguém vai te tirar do lugar que Deus te colocou. E quando eu leio esse texto, eu posso parafrasear essa história com o livro de Daniel, capítulo de número 3, que nós conhecemos a história. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, que certa feita Nabucodonosor, numa província chamada cidade de Dura, ele levantou uma estátua de cerca de 6 metros de altura por 3 de largura. E ele disse: a partir deste dia, a partir desta manhã,